Sinais de mediunidade. O que é real e o que pode ser impressão? Este é nosso assunto de hoje. Dando continuidade à nossa série sobre mediunidade aqui no Gotas de Esperança, chegamos a uma das perguntas mais importantes e mais honestas de todo esse caminho. O que eu sinto é mediunidade ou pode ser impressão? Allan Kardec não evitou essa questão. Pelo contrário, deixou critérios seguros para que possamos discernir com equilíbrio, sem medo e sem ilusões. Porque, na doutrina espírita, discernir não é falta de fé, é responsabilidade. Antes de analisar os sinais, é importante reconhecer dois extremos que a doutrina nos orienta a evitar. O primeiro é atribuir tudo à mediunidade. Qualquer sensação, sonho ou pensamento diferente passa a ser visto como manifestação espiritual. Isso confunde, alimenta ilusões e pode abrir espaço para influências que não sabemos avaliar. O segundo é negar tudo por medo ou excesso de ceticismo. Ignorar experiências reais pode gerar sofrimento silencioso e impedir que a faculdade, quando existe, seja compreendida e bem direcionada. O Espiritismo não aceita o maravilhoso nem o sobrenatural. Tudo está submetido a leis. Por isso, o caminho seguro é o equilíbrio. Observar, estudar, refletir e não tirar conclusões precipitadas. Para entender o que pode ser mediunidade, precisamos primeiro reconhecer o que não é. A mente humana tem uma capacidade impressionante de criar, interpretar e até simular experiências internas. A imaginação, o desejo intenso, o estado emocional, o cansaço físico e a influência do ambiente podem gerar percepções muito vívidas. Uma pessoa que se envolve profundamente com o tema pode começar, sem perceber, a interpretar tudo como manifestação espiritual, pensamentos, sonhos, sensações físicas. André Luiz alerta que uma mente superexcitada se torna vulnerável, podendo atrair espíritos que alimentam ilusões em vez de trazer esclarecimento. Além disso, há o fenômeno natural do animismo, quando o próprio espírito do médium expressa suas ideias, emoções e conteúdos internos. Isso não é erro, mas precisa ser compreendido para não gerar confusão. Também existem respostas do próprio corpo. Ansiedade, luto, tensão emocional podem produzir sensações físicas reais, como pressão na cabeça, arrepios ou sensação de presença. A doutrina não pede que neguemos essas experiências. Ela nos orienta a não interpretá-las apressadamente. Outro ponto essencial: a mediunidade não é um canal neutro. Ela funciona por sintonia. Pensamentos, sentimentos e intenções do médium influenciam diretamente o tipo de espírito com o qual ele se conecta. Em outras palavras, semelhante atrai semelhante. Por isso, mais importante do que sentir algo é observar como estamos vivendo, pensando e sentindo. Mas então, o que pode indicar uma mediunidade real? A doutrina aponta alguns sinais que merecem atenção. Fenômenos que não se originam da vontade do médium, embora possam ser educados com o tempo. Ocorrências espontâneas, fora de momentos de expectativa ou desejo. Conteúdos que trazem coerência, utilidade e, em alguns casos, informações que se confirmam. Experiências que se repetem dentro de um certo padrão e não de forma caótica. Necessidade de validação em ambiente sério, com estudo e acompanhamento. É importante destacar: sensações físicas, por si só, não são critério seguro. Elas podem acompanhar a mediunidade, mas não a definem. Por outro lado, há sinais que pedem cautela.
fenômenos que surgem apenas quando desejados. Mensagens sempre agradáveis e lisonjeiras que nunca corrigem ou orientam com firmeza. Experiências que se intensificam quando há atenção ou expectativa de outras pessoas. Sensações que alimentam superioridade ou missão exclusiva. Falta de consistência. Tudo muda conforme o ambiente ou o público. Allan Kardec é claro ao afirmar que o fenômeno mediúnico não deve ser confundido com a vontade do médium. Quando tentamos forçar, muitas vezes estamos apenas projetando nossos próprios conteúdos. Entre todos os critérios, há um que se destaca acima de qualquer outro. Não é a intensidade do fenômeno, não é a frequência, nem mesmo a aparência de coerência. É o critério moral. O próprio Kardec, inspirado nos ensinamentos de Jesus, nos orienta: julgar pelos frutos. Isso significa que a pergunta mais importante não é apenas "isso é real?", mas sim "o que isso está produzindo em mim?". Se a experiência conduz à humildade, ao equilíbrio, ao desejo sincero de fazer o bem, isso é um sinal positivo, especialmente quando essa transformação é constante e duradoura. Mas se gera isolamento, orgulho, sentimento de superioridade ou afastamento do estudo sério, é um sinal de alerta. A intensidade do fenômeno nunca garantiu a elevação da fonte. O que define a qualidade é o resultado moral. Há ainda um aspecto fundamental. Ninguém discerne sozinho com segurança. A doutrina ensina que o desenvolvimento mediúnico precisa de orientação, estudo e convivência em grupo sério. O médium isolado fica mais vulnerável ao engano, não por má intenção, mas por falta de referência externa. O grupo equilibrado, com experiência e base doutrinária, não serve para julgar, serve para proteger, esclarecer e ajustar. Um sinal importante de maturidade mediúnica é a abertura para a orientação. Quem aceita ser acompanhado demonstra compromisso com a verdade. Já a resistência constante à avaliação pode indicar necessidade de atenção e cuidado. Nos estágios iniciais da mediunidade, é muito comum haver mistura entre percepções do próprio médium e influências espirituais. Esse período exige paciência. Discernimento não nasce pronto. Ele se constrói com o tempo, com estudo, convivência e com humildade. E aqui está um ponto essencial que a doutrina nos ensina. A mediunidade não é um fim em si mesma. Ela não existe para impressionar, nem para provar nada a ninguém. Sua finalidade é servir ao bem, consolar, esclarecer e contribuir para o crescimento moral. Quando se afasta dessa finalidade, perde seu sentido. Voltemos à pergunta inicial. O que eu sinto é real ou pode ser impressão? A resposta honesta da doutrina é: pode ser real, pode ser impressão. E muitas vezes é uma mistura das duas coisas. O que faz a diferença não é ter certeza imediata, é ter disposição sincera de aprender, observar e corrigir. Porque quem busca a verdade com sinceridade encontra caminhos seguros. E quem busca primeiro a própria melhoria moral, cria as condições para que qualquer faculdade espiritual, se existir, se manifeste de forma equilibrada e útil. Se essa reflexão tocou algo em você, uma dúvida, uma experiência, algo que você nunca soube como interpretar, acolha isso com serenidade, mas também com responsabilidade. A mediunidade, quando bem compreendida, é instrumento de luz, mas exige consciência, estudo e vigilância. No próximo episódio da nossa série,
O quarto capítulo: Como educar a mediunidade com segurança. Seguimos juntos. Muita paz. Ah, e antes de ir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e contar aqui nos comentários o que você achou deste capítulo. E se quiser fortalecer ainda mais o @Gotas de Esperança, manda um hyper ou um valeu. Isso impulsiona muito o canal. Muito obrigado pelo seu apoio.